como é que faz pra esquecer? Fui dormir tarde pra caramba. Só os flashes vem na mente. Renato Kaiser. O time pra tomar gol do Renato Kaiser, cara. Renato Kaiser toda hora faz gol no Vasco. Mas, mesmo assim, fui dormir muito tarde, consegui acordar cedo, fui pra missa, família. Fui pra missa, me agradecer minha saúde, a saúde da minha família, da minha filha, esposa, Dia das Mães, também agradeci por ter a melhor mãe do mundo, minha esposa também, que é uma mãe maravilhosa, e já aproveito aqui para mandar um abraço, saudações vascaínas para todas as mamães, feliz Dia das Mães, mas não sei se é certo ou errado, eu pedi no momento ali da minha oração, Senhor, olha um pouquinho com carinho pro Vasco aí, ajuda a gente, ajuda o clube, ajuda os vascaínos, porque isso é sério, cara, tá fazendo mal, sabe? Tá fazendo mal pra todo mundo. O que eu vejo de gente aqui comentar nos comentários, né? Thiago, vou largar, não aguento mais, irmão. Tá fazendo mal pra minha saúde. Meus filhos, esposa, eu fico com cara de, eu trato mal a galera. E é realmente isso, porque eu vivo isso. Eu fico de mau humor, eu fico puto, revoltado da vida. E ontem, então, nem se fala. Mexeu com o meu sistema nervoso, a maneira que o Vasco perdeu pro Vitória ontem. Então eu pedi também pra Deus pra dar uma ajudinha, dar uma força, porque esse clube precisa. Porque eu tô pensando, né... muito pensativo depois do jogo de ontem, cara. Eu acho que nenhum clube, eu vou falar de Brasil, nenhum clube vive o que a gente vive. Não tem. Esse momento de dificuldade há tantos anos, não tem. E não acaba nunca. Sabe? Então tá difícil. Tá difícil, mas né, sempre a gente guarda aquela esperança que algum dia o Vasco e o Vascaíno vai ter um pouco de tranquilidade, um pouco de felicidade. Mas olha... Então é isso. Família, tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo, né? Claro, polêmicas e mais polêmicas, porque ontem, mais uma vez, acontece um caso que não pode acontecer, um torcedor baleado, protesto eu acho que é normal, acontece aqui e acontece em todo lugar, e pelo momento que o Vasco está vivendo e o comportamento dos jogadores, cara, eles estão pedindo isso, porque não é possível. Não é possível o comportamento dos jogadores do Vasco. Claro que, mais uma vez, vamos falar aqui também da diretoria, da gestão Pedrinho. Mudanças podem acontecer, pelo menos essas são as informações. Felipe me parece que deixou o cargo à disposição. Pedrosa também tem informações nesse sentido, que o Pedrinho vai, né, fazer algumas mudanças. Isso estava previsto para o Mundial, né, na parada, mas vai acontecer agora, pela fase que o Vasco está vivendo. Vamos falar aqui também do Léo Jardim, nessa confusão em relação à sua renovação. E vamos falar um pouco de campo também, porque a temporada segue. Fernando Diniz começa a trabalhar, seria hoje, né? Mas parece que vai ser na segunda-feira, porque o momento é terrível, o momento é muito preocupante, mas tem toda uma temporada pela frente e a gente torce muito para que alguma coisa possa mudar e que o Diniz seja o pontapé inicial. Não, isso não, né? Essa felicidade que a gente tanto quer, provavelmente não vai acontecer esse ano, mas pelo menos que o Vasco possa sair da zona de rebaixamento e figurar ali no meio da tabela, porque vai ter muito trabalho. Não é só parte tática, não é só, cara, jogadores acertarem em campo, é um trabalho mental, porque esse time, eu não gosto de usar esse termo, e há muito tempo que eu não sou mal criado assim com jogadores, mas o time do Vasco é vagabundo. É vagabundo, pra não falar outra coisa aqui nesse Dia das Mães. Porque essas últimas 2 derrotas, não. Eu vejo uma galera falar que esse time, né, não tô falando da gestão agora, tô falando do time, que esse é um dos piores times da história do Vasco. Tecnicamente falando, não é. Não é. Agora, em termos de postura, é o time mais vagabundo da história do Vasco. Teve resultados piores, teve times do Vasco, teve um time do Vasco, um ano que o Vasco permaneceu na Série B, sim, verdade. Mas essa galera toda tinha salário atrasado, era 2, 3 meses de salário atrasado. Essa galera de hoje tá com papel colorido no bolso. Não tá atrasado. Chega ali, é o que o Vasco paga ainda, não sei se paga no dia 20 de cada mês, no dia 5, no dia 10, todo mundo com dinheirinho no bolso. E mesmo assim, essa vergonha que a gente vê. Então sim, falando em termos de futebol, é o time mais vagabundo da história recente do Vasco, porque tá todo mundo com salário em dia e ainda são capazes de entregar isso. Uma derrota de 4-1 pro time de pelada, para um time de pelada. E ontem, inacreditável. Inacreditável a derrota para o Vitória. E assim, família, vou começar aqui a nossa resenha. Se você quiser dar uma moral aqui pro Thiagão, tá chegando por aqui, se inscreve, deixa o like e vem desabafar aqui com a gente. Vamos trocar uma ideia sobre essa informação aqui do Léo Jardim, tá? Tá na tela para vocês, ó. Contra o Lanús, na terça, Léo Jardim completaria o jogo que daria a renovação automática com o Vasco. Como o clube deixou para a última hora a negociação, a tendência é que o goleiro não atue pela Sul-Americana. O jogador desperta interesse de clubes no Brasil e exterior. Essa informação é do André Hernan. Eu penso o seguinte, tá, família? Eu sou muito a favor
da renovação do Léo Jardim. Não é uma questão de deixar para a última hora. A gente sabe que o Vasco vem fazendo propostas uma atrás da outra e o jogador e o staff dele sempre demorando a responder. Fez uma terceira proposta que, segundo as informações, é muito boa, é excelente, e mesmo assim ele fez uma contraproposta agora. Então a gente não sabe se de fato o jogador quer ficar, porque a gente tem essa resenha aqui, né, que eu não sei se é verdade, mas é uma informação, né, que vem lá da galera do Palmeiras. Tá aqui, ó, Léo Jardim teria sido oferecido ao Palmeiras. Né, a gente fica com essa questão de fofoca pra lá, fofoca, fake news, mas tem coisas que a gente precisa entender que fazem sentido. Né? Por exemplo, o Léo Jardim ser cogitado, especulado no Cruzeiro, faz sentido. O Cássio já tem o quê? Os seus 38 anos, não está no momento legal. O Everton, o Lomba no Palmeiras, da mesma forma. A gente está falando de um goleiro que está vivendo um bom momento com 29 anos. Com 29 anos e com certeza tem o interesse de jogar num clube que possa possibilitar para ele brigar na parte de cima da tabela, jogar jogos decisivos, que não é o caso do Vasco. Né? Claro que a gente está pontuando aqui, né, que o Léo Jardim tem essa dificuldade de sair, né, na bola aérea, tem muita dificuldade. Ontem poderia sair, eu estava tão assim atordoado que eu nem vi direito o segundo gol, cara. Eu acho que não dava, Mas, cara, eu acho o Léo Jardim, pós Fernando Praz, o melhor goleiro que passou pelo Vasco. Você pode até falar o Martin Silva, pô, já tá maluco o Martin Silva. Mas o Martin Silva, eu lembro muito bem, acompanho o Vasco, eu vivo o Vasco. O Martin Silva tinha a mesma dificuldade do Léo Jardim. Não saía nada do gol. Nada. Então eu acho o Léo Jardim um excelente goleiro. Agora, minha opinião sobre tudo isso aqui, cara, se ele não jogar na terça-feira, eu sei que você não pode pensar com o coração, porque isso é negócio. Você vai perder um goleiro bom, um ativo e tal, mas na minha cabeça, o Léo Jardim não atuando na terça-feira, manda ele pra casa do K. É isso. Que é isso, Thiagão? Pra que essa revolta? Manda pra casa do K. Porque se ele não tem essa responsabilidade com o Vasco, com a camisa ou com a torcida, né, de entender o momento difícil, de entender que a diretoria quer valorizar o jogador, mesmo com essa renovação automática, eu tenho certeza que a diretoria vai sentar e vai melhorar as condições, aumentar o salário, tempo de contrato. Então, se ele não jogar, manda pra casa do cara. Entendeu? Porque isso também é comportamento, isso é sentimento, é energia. Se o cara não quer mais, irmão, ele não quer ficar, não joga mais. Sabe? E isso é pra mais gente, pro seu Coutinho, entre outros. Não querem ficar, não querem jogar, não querem se doar pro clube. Sai, porra! Sai! Porque isso aqui é uma falta de respeito se ele não jogar. Se existe essa possibilidade, falta de respeito. Porque veja bem na minha cabeça. Não sei, ele fez um contrato de 3 anos? 3 anos. Só que ele foi titular, né, nos 2 anos. Mas vamos supor que nesses 2 anos o Léo Jardim fosse banco. E aí no terceiro ano, ele, acontece uma lesão, sei lá, ele assume. E joga 60% das partidas. O que ia acontecer? O Vasco não ia renovar o contrato dele, mesmo ele entregando só num determinado período, porque 2 anos ficou no banco, o Vasco não teria que no último ano de contrato, ele jogando 60% das partidas, teria que renovar? Ué, ele assinou essa... Vou ficar falando palavrão, ele assinou isso. Então tem que honrar com o que ele assinou. Então se ele não jogar na terça-feira, entendendo o momento, vaza! Vaza! Por mais que eu goste muito dele, vaza! Não quer ficar, não fica. Não fica, aí tem que ver aí o que vai acontecer, se dá pra ganhar um dinheiro em cima, alguma coisa. Não quer ficar, não fica, irmão. Porque essa possibilidade aqui, e ó, não tô criticando ele não. Eu tô falando aqui se isso for uma verdade, se for realidade, debatendo essa informação aqui. Se realmente ele não jogar na terça-feira, não tem por que ficar no Vasco. Não tem por que ficar no Vasco, porque não está sendo homem. Assinou isso lá atrás. Assinou. Ele pode bater aí a meta, né, a cláusula automática, e depois tenho certeza que a galera vai sentar com ele pra renovar, sabe? Mas se ele quiser sair, ele vai sempre estar dificultando, família. Sempre tá dificultando, como na minha visão está dificultando. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre campo e bola, eu queria trazer o Felipe Melo, né? Ele deu uma palhinha ontem lá na rede social dele, falando que o Diniz, num primeiro momento, vai ter que mudar nesse Vasco. Olha só. Porque a mudança de atitude que os atletas do Vitória tiveram para o segundo tempo é louvável. Com menos um, correram, pressionaram, lutaram, correram atrás até o fim e conseguiram vencer o jogo com menos um. Ganharam de 2-1. Então, assim, isso é mudança de atitude, o nome disso. O nome disso é mudança de atitude. É o que eu pedi para os atletas do Vasco no jogo contra o Porto Cabelo. Que os caras não tiveram atitude. Então, é o que com certeza o Diniz vai querer. A primeira coisa que o Diniz vai querer não é saída de jogo, não é sair tocando a bola, é mudança de atitude dentro de campo. Isso não é técnica. Mudança de atitude não é técnica, não é pedalar, não. Tem que ter mudança de atitude hoje. Quem teve foi Vitória, do primeiro para o segundo tempo. Por isso venceu o jogo. É isso. E é exatamente o que eu penso, porque, assim, ele falou, né, isso outro dia no Seleção Sport TV. Por mais que o time seja mal treinado, mal posicionado e não sei o quê, tem derrotas que passam pelo comportamento dos jogadores.
Ele falou isso sobre a derrota contra o time da Venezuela. E ontem, assim, eu vi uma galera xingar o Felipe é o culpado, Felipe tirou o Felipe Coutinho. Não, gente. Não, ontem é o time. Ontem foi vagabundagem dessa galera. Não, a gente vai debater aqui sobre gestão. A gente vai falar sobre Pedrinho e Felipe. Mas a derrota de ontem não dá pra olhar pro lado. Não tá todo mundo em dia. O Vasco tem jogadores que podem ganhar do Vitória com um jogador a menos. Não é possível. Então ontem foi vagabundagem deles. Teve um amigo que comentou assim comigo: Thiago, eu nem assisti o seu vídeo. Nem assisti o seu vídeo, mas já discordo de você, porque não tem nada a ver com o Felipe Coutinho, ele deveria ficar no jogo, o Felipe mexeu errado. Eu falei assim, meu amigo, respeitosamente, mesmo com muita raiva, respeitosamente eu discordo plenamente de você. Porque você vê ali o Vasco tocando a bola, até o momento, né, que o Felipe Coutinho estava no campo, só que esse momento, né, tava 1-0. E o Vitória não estava se encontrando na partida. O Vitória estava dando chutão, e ali a gente suportando bem. Quando o Coutinho dá uma jogada pra eles, veja o lance de novo. A falta de noção desse cara, que eu gosto, que eu sou muito fã, não é meu ídolo. A galera confunde as coisas. Eu nunca tratei o Coutinho como ídolo. Só que eu gosto muito, sempre acompanhei a carreira dele, desde a época de Liverpool, sempre acompanhei, fiquei muito feliz com a volta dele. No início do ano aqui, cansei de passar pano, de entender o momento, treinador, companheiros. Agora, vem de 6 partidas que, olha, não dá pra defender. Não dá, não tem argumentos pra defender. Contra o Operário, contra o Lanús, contra o Cruzeiro. Ontem, então, quando você vê a falta que ele faz, e aí é essa questão que a gente tá falando de comportamento. Coutinho é um jogador inteligente. Coutinho é técnico, é muito bom, é muito habilidoso. Aquela falta ali de jogador burro. É jogador burro. Porque um jogador que é inteligente como ele faz uma falta daquela é falta de comprometimento. Não tá ligado no jogo. Tá com saco cheio. Tá achando que ele é o centro das atenções e todo mundo tá mal e ele não tá performando por causa disso. Não é. A falta foi muito idiota. Olha o lance de novo. Olha, o Lando não tinha necessidade da forma que ele foi ali, dar uma pernada no cara e criar uma oportunidade pro Vitória de bola parada, coisa que o Vitória não estava fazendo nada. A partir desse momento que o Vitória empata, o Vitória cresceu no jogo e o Vasco caiu, porque a gente sabe que o mental do Vasco é péssimo. Péssimo, mesmo com um jogador a mais, o mental caiu e o Vitória começou a crescer no jogo, deu mais tesão, deu mais vontade, os caras estão sentindo. Então o Felipe Coutinho botou o Vitória no jogo. Não foi porque tirou o Felipe Coutinho, o Vasco parou de criar. O gol, 1-1, se o Felipe Coutinho permanece, ia dar na mesma merda. Ia dar a mesma merda, porque ele colocou o Vitória na porra do jogo. Burro! E ele não é jogador burro. Ele não é jogador burro. Aquela falta de jogador burro. É de jogador que ele fica reclamando o tempo todo. Baixa a bola, irmão. Baixa a bola que tu tá jogando nada. E, sinceramente, se o Diniz tiver um pouco de consciência, você tá barrado. Você tá barrado. É porque, né, a gente espera que o conceito do Diniz, de aproximação, de toque de bola, possa te valorizar. Possa potencializar o seu talento. Só que hoje, tu é banco. E muito banco. E muito banco. Que tu tá enterrando, irmão. Enterrando. E aí, família, algumas coisas aqui pra gente falar sobre o departamento de futebol, né? Primeiro aqui, o canal Na Torcida Vascaínos entregou o cargo. Após mais uma derrota vexatória, Felipe, em reunião presencial e por videoconferência com a cúpula do Vasco da Gama, entregou o seu cargo de diretor de futebol. Entre os últimos resultados, uma das situações que motivaram a decisão de Felipe é que o ex-atleta não goza de prestígio com parte do elenco. Neste domingo, a diretoria do Vasco irá analisar se aceita o pedido de demissão do ex-atleta e braço direito do presidente Pedrinho. Além de Felipe, outros integrantes da comissão técnica podem ser desligados do departamento de futebol. Tá aí, assim, família, deixa eu ler aqui também a do Lucas Pedrosa, ó. Após mais um resultado vergonhoso para o Vasco, a diretoria está reunida desde o fim do jogo para fazer modificações importantes no organograma do departamento de futebol do clube. Essas mudanças já devem acontecer entre o domingo e a próxima segunda-feira. Antes da partida já estava definido que elas aconteceriam na parada para o Mundial de Clubes para a correção de rotas. Porém, com mais um vexame, as medidas, inclusive com demissões, serão antecipadas, pois a diretoria entende que os resultados mostram que a estrutura atual não está dando certo, principalmente no nível de cobrança e resposta dos atletas em campo. Perfeito, então é isso. Cara, por mais que, né, a galera critica muito o Pedrinho nesse sentido, né, é amigo, é amiguinho, não sei o quê, e de fato, isso eu concordo plenamente, né, se fosse aqui qualquer outro profissional já estaria fora do Vasco, pela declaração em relação ao Capasso,
né, que eu super entendi em relação ao Capasso prejudicar ali o andamento do Vasco, 3, 4 propostas, ele não quis sair sabendo que ele não ia ter oportunidades aqui no Vasco, preferiu ficar, mesmo sabendo disso, não é o comportamento que um diretor de futebol do Vasco tem que ter publicamente. Então errou muito feio. Em relação aos resultados, claro que isso também tem um peso. Além disso, do planejamento de futebol, contratações. Então eu acho que para aliviar o ambiente, como o Pedrinho falou sobre isso em relação ao Carille, tem que acontecer com o Felipe e também Marcelo Santana, né? Marcelo Santana. E entendo que diretor de futebol não, agora executivo de futebol, que é o cargo do Marcelo Santana, é complicado, né? Você não vai conseguir no mercado um grande profissional que tenha conquistado, que tenha experiência, com pouco recurso, que eu entendo que é o que o Marcelo ganha, deve ganhar bem pouco papel colorido no Vasco. Não é possível, porque não tem experiência nenhuma. Então o Vasco vai ter que buscar um outro profissional nesse sentido. Vai ser muito difícil, né, conseguir um grande profissional nesse momento de pressão, pouco recurso. Então essa mudança ela precisa acontecer no Vasco, né, para melhorar o ambiente externo e interno, tá? Porque visivelmente a carga está pesada, tá? No clube. Coutinho discutiu com o Hugo Moura, Verratti, com o Lloyd, então essa mudança na estrutura de futebol e a chegada do Diniz, a gente tem esperança que alguma coisa possa mudar dentro de campo. Agora, falando da gestão, Pedrinho, que foi muito cobrada também ontem, né, assim, como os jogadores, eu acho que o Vasco conseguiu ali, né, os jogadores saíram por outro portão e aí os torcedores não conseguiram encontrar ali os jogadores do Vasco, mas é isso, cara, eles pediram isso após os últimos resultados, esse tipo de cobrança. Pediram. E até a Força Jovem eu vi também que está exigindo essas mudanças no futebol e o afastamento de alguns jogadores. Eu acho que é isso. É o que eu falei aqui sobre o Léo Jardim e tem que colocar outros. Não querem ficar, não quer mais, tá sentindo a pressão, quer testar o mercado, tá chegando aí a próxima janela, é a hora de vazar. É a hora de vazar. Se o empresário já tá aí, né, buscando outros mercados, clubes e tudo mais, é a hora de vazar. Porque não dá. Agora no Vasco tem que ficar quem quer. Quem vai entregar, quem vai correr, quem vai botar, né, vai abdicar de algumas coisas da vida pessoal para realmente viver o Vasco. Porque é bom a gente viver o Vasco agora. Agora, nesse momento da temporada, para não deixar acontecer o que aconteceu lá em 2023. Porque cair não pode. O Vasco não pode cair. Cair não. Então por isso que tem que focar somente no Campeonato Brasileiro. Então, essas cobranças aqui, eu concordo plenamente, né? Sem violência, sem agressão, isso tem que de fato acontecer. A questão do público zero é muito pessoal, né? E aí cada torcedor tem o seu sentimento, vai ter vários que vão concordar com isso e outros não. Vão falar, poxa, mas aí vai prejudicar o clube, mas tem que prejudicar mesmo, bando de vagabundo, de safado, não sei o quê, sabe? Então, eu não entro nessa discussão, porque cada torcedor sente de um jeito. E em relação à gestão, Thiago, você vai continuar passando pano para o Pedrinho? Já falei aqui que eu estou doido para parar de passar pano. Eu estou doido. Só que eu preciso pontuar algumas coisas novamente. Eu quero rapidamente, e aqui não é num tom de xingamento, de ofensa, é num tom de debate, para entender o momento. Porque foi como eu falei no início do vídeo. O Vasco é uma coisa que não é normal. Não existe comparação com qualquer outro clube do Brasil. O momento que o Vasco vive de resultado, de gestões, de crise, não existe comparação. O Vasco é um caso único. Único. E aí eu queria só pensar esses dois comentários aqui, lá do Flávio Dias e também do Emerson Rocha, falando que o Pedrinho já pensou em renunciar umas 2 vezes e também que não quer vender, que é isso, que é aquilo. Olha só. Ô Emerson, eu ouso dizer que eu não sei se o Pedrinho aguenta até o final do mandato. Não sei se ele vai aguentar, cara. Porque é uma pressão enorme. Ele já tentou sair, tá, Flávio? Ele já tentou sair. Soube disso. Sim, foi demovido disso 2 vezes, inclusive. É uma pressão enorme, não é fácil. Que tá nas redes sociais sabe que até apareceu essa semana a camisa desses 2 pessoas que hoje comandam o Vasco. Essas 2 pessoas comandam o Vasco. Essa semana apareceram com camisa do Fluminense, uma pelada aí, independente com o presidente do Fluminense. Se eles são tricolores ou vascaínos, pouco me importa. Mas são essas 2 pessoas que mandam no Vasco. O Vaguinho, que foi demitido covardemente da Vasco TV, falou os nomes. Ele falou nas redes sociais. Quem segue o Vaguinho sabe quem são as pessoas que eu tô falando. São essas pessoas que comandam o Vasco hoje. Não é o Pedrinho que comanda o Vasco. Não é, gente. Esquece isso. O Pedrinho, como eu disse, é um cavalo de Troia, que foi colocado por essa gestão para dominar o futebol do Vasco e tomar conta do futebol. Porque esses caras foram eleitos para gerirem o clube associativo de futebol. Conseguiram, como eu disse aqui no último pós-jogo, o jurídico dessa gestão é bom pra caramba. Esses caras são águias. Por isso que eles conseguiram, por conta da questão de alguns buracos que tinham no contrato, pegar o futebol pra essa gestão. E aí não sabe o que fazer, porque o plano era, vamos entregar o seu serviço e a gente ficar na gestão. O seu serviço correu e a gente ficar sem pai nem mãe. E não vão vender, gente. Vai empurrar com a barriga isso aqui. Ah, mas o Pedrinho já falou que vai vender. Não vai. Se era pra vender, já era pra vender há muito tempo. Pelo menos o processo de arbitragem era pra ter sido feito e não foi feito. Porque eles sabiam que podiam colocar uma pessoa aqui pra embargar mais 3, 6 meses e não vão fazer. Até porque se não fizerem esse ano que vem que não vão fazer mesmo, que ano que vem é ano de eleição, como é que eles vão fazer a venda do futebol do Vasco, da SAF do Vasco, no ano? Não vão fazer, cara. Então, na boa, torcedor, você que ainda defende essa gestão, abra o olho, cara. Eu tô falando isso aqui nas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, tô batendo isso aqui, o pessoal do Twitter abriu o olho no tempo, e tá falando isso, acabou de falar o seguinte, no Twitter só tem lunático, só tem gente que não entende porra nenhuma. Então tá bom, quem entende que tá lá. Quem entende que tá lá, então essa vergonha o tempo inteiro. Vamos lá. Pode parecer aqui para vocês que eu estou satisfeito
com o atual momento do Vasco. E é claro que não. Claro que não. Tá doendo demais. Demais. Só que eu olho para todo o cenário, né, um passado recente, o futuro, e falo assim, qual é o caminho? Qual é o caminho? Porque eu não trato essa situação que o Vasco vive tão simples assim. Eu não trato isso assim. Como é que um clube que vive uma crise há mais de 20, 22, 23 anos é fácil organizar, é fácil tirar essa carga negativa, é fácil tirar essa urucubaca de jogadores que botam a camisa do Vasco e viram, tem uma frouxidão imensa. Não é de uma hora para outra que isso vai mudar. Já falei aqui diversas vezes, eu não sei se o Felipe, o Pedrinho é competente em relação a isso, mas tem uma questão nele que eu, cara, apoio e que eu torço muito para ele conseguir realmente, né, caminhar o Vasco. O primeiro ponto é que ele não mentiu. Ele falou que seria um processo complicado, difícil, diferente de outros, como por exemplo, aqui, tá aqui, Emerson Rocha e Flávio Dias. Nesse momento que eu estou aqui falando, dando essa opinião pra você, tu tá me xingando. Não tem que me xingar, irmão, tô sofrendo como você, só tô aqui debatendo pensamentos. Eu tô sofrendo, tô irritado como você. Então cobra, Thiago, manda esses caras sair, tá? Vou mandar, você quer quem? Aí vai assumir quem? Euriquinho? O Edmundo? E eu não tô falando mal deles, caras. Eu estou falando que eles não têm projeto pro Vasco. Não tem projeto. É essa a ideia, vamos sumir com o Pedrinho porque é o que você quer ouvir. Mas vai chegar lá e não vai ter nada. Absolutamente nada. Porque essa galera que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, do canal Atenção Vascaínos, tinha esse comportamento com o Salgado. Que falava que tinha portas abertas em qualquer clube no mundo, que ia botar 70 milhões assim que sentasse na cadeira do Vasco, que finalmente o Vasco ia ter uma gestão profissional. E olha o que aconteceu na gestão desse cara. Engraçado, né, o Emerson Rocha falar que tem um tricolor, que eu acho errado também. Eu acho errado também, beleza. Mas é engraçado ele pontuar isso agora, que ele nunca pontuou a época da 777 do seu Luiz Melo, que era CEO do Vasco, trabalhou na venda, né, aqui, ó, visando os interesses do Vasco, trabalhando para o Vasco, vende o Vasco para a 777 e logo depois vira CEO da 777. Isso não é muito estranho não, gente. Isso não é muito errado, não, além dele ser flamenguista. Ou seja, o cara trabalhando aqui pelo Vasco depois vira CEO da 777. Isso não passa pela tua cabeça que é uma coisa muito terrível, não? Em nenhum momento eles pontuavam isso. Por quê? Apoio a Salgado, apoio a 777. Você entende? Ah, a ideia deles não é vender o clube. Ô Emerson Rocha, você quer que vende como? Você quer que vende como o Salgado? Que teve tempo, então. O Salgado teve tempo? Ou ele vendeu às pressas? Fala comigo, por favor. Ele teve tempo pra vender o clube? Porque teve tempo, planejamento pra vender e vendeu pra esses caras. Não vendeu pra galinha morta por quê? Do Manchester City. E aí vendeu pra esses caras que cansaram de levar lá no canal de vocês o Osório falando que não eram aventureiros, que tinham dinheiro, que tinham recurso, que o Vasco ia disputar a Libertadores Mundial de Clubes. Seu Flávio Dias falou que eles iam montar um time forte. Essa é a certeza que eu posso te dar, vascaíno. E olha o que eles construíram. Então sabe o que me pega, família Vasco? Tá uma merda. Mas quando eu olho para um passado recente, quando eu olho para projetar o futuro e olho pro Pedrinho, pô, o cara pensou em renunciar, é isso mesmo? Pela pressão, muita gente pode levar que ele é frouxo. Ah, o cara é frouxo, o Pedrinho é frouxo. Eu não vejo dessa forma, irmão. Eu não vejo. Se a galera tá achando que eu estou fazendo mal para o clube, eu saio, porque eu não dependo do Vasco. Eu não quero ganhar nada em relação ao Vasco, eu quero ajudar o Vasco. E se acham que eu preciso sair, de fato isso, ele pensou em renunciar, é uma mensagem positiva, eu falo isso aqui o tempo todo, família. Lá no Fluminense, teve lá, não sei se foi o Pedro Abad, alguma coisa assim, alguém renunciou, não sei se eu tô falando o nome aqui do dono da Unimed, o cara renunciou. Você viu isso, essa postura do Campelo? Você viu essa postura do Jorge Salgado, que permaneceu numa Série B, que rebaixou o Vasco, que vendeu o Vasco pra 777? Sabe por que esses caras não pensam nisso? Eles estão cagando e andando. Essa pessoa que o canal Atenção Vascaínos cansou de defender foi numa entrevista ao GE, essa abre aspas, e falou: o próximo presidente que entrar no Vasco da Gama associativo não tem que fazer nada, deixa o barco andar, o barco caminhar. E olha aí, não é só no Vasco não que você pode falar que é o associativo. Olha o Gênova, olha o Hertha Berlim, olha o Standa Liège. Olha os clubes da 777, a merda, envolvidos em um monte de cagada, irmão. É esse tipo de empresa que colocaram dentro do Vasco. Foi esse tipo de pessoa que colocaram dentro do Vasco. Então essa galera, e aqui de forma respeitosa, tá? Não mexe com a minha cabeça. Se você, torcedor, acha que eles estão te representando hoje, né, pedindo a saída do Pedrinho, ou mandando, ou falando um montão de merda, frouxo, caramba, só lembra de uma coisa, que eles te prometeram o mundo da Disney, num passado recente. E hoje, ninguém fala mais nada.
Ninguém se coloca numa posição de caramba, eu ajudei a dificultar mais o momento do Vasco, porque era pro Vasco estar num momento muito melhor, assim como o Botafogo está, assim como o Bahia está, assim como o Cruzeiro está. Não, o Vasco continua na merda, porque quando deu um passo importante para se tornar SAF, vendeu para quem vendeu. E essa galera que hoje bate, que hoje critica, ajudou demais. Então pensa bem, tá? Não estou defendendo aqui, está uma merda, uma merda, mas eu entendo que é difícil. O Vasco vem de um passado difícil, né? São 22, 23 anos com dificuldade, não é de hoje. Não é de hoje. Então, o meu sentimento e a minha torcida é porque hoje a gente tem um cara lá que é vascaíno, cara. Que vai cometer erros, como está cometendo, tem que corrigir os seus erros, né? Mandando uma galera embora. Manda o Felipe embora, tem que mandar mesmo. Tem que mandar o Marcelo Santana embora. Reformula todo esse departamento de futebol. Mas entre errar, acertar, eu fico e acredito que é um cara que visa o Vasco, que quer o bem do Vasco. É isso que eu penso. Tá? Não vou entrar nesse papo que todo mundo quer ouvir. Some com ele de lá, porque esse é o discurso de muito tempo que o Vasco está na merda. Esses caras que estão aí, nesse discurso que você quer ouvir, repito, defenderam com unhas e dentes a 777. E olha só o que aconteceu. Então eu torço muito e sei que quem critica nesse momento também torce, mas vai dar a volta por cima, Pedrinho. Vai, fé em Deus, acredita, tenha paciência. Se realmente, né, você colocar num processo e você tem isso, honestidade, amor, essa porra vai dar certo. Essa porra vai dar certo. Vai que vai, irmão. Fui.